Obrigado, Alexandre. Eu acho que nós precisamos realmente disso. Incentivo, encorajamento, e a palavra é que faz isso. E eu gostei do que você falou, dizendo que não adianta só nós virmos aqui, ouvirmos a palavra que é pregada, mas se Deus não falar conosco, através daquela palavra, novamente, no nosso dia a dia, essa palavra passa a ter pouco proveito prático na nossa vida, né? Então, que realmente nós aprendamos, né? E eu me incluo nisso cada vez mais, termos ouvido para ouvir, olhos para ver aquilo que o Senhor tem falado a nós e tem mostrado a nós. E esse tem sido o nosso encargo quando nós nos propomos a trazer algo que o Senhor tem falado conosco, né? Então, que o Senhor faça essa obra e continue essa obra na nossa vida, e a gente vai continuar o nosso estudo de domingo de manhã, e o Alexandre falou outra coisa também, que sábado complementa domingo e domingo complementa sábado. Irmãos, é muito, muito engraçado isso, para não dizer... Engraçado não é uma boa palavra, mas como é maravilhoso nós vermos que a palavra de Deus é uma só. E quando nós estudamos o Velho Testamento, quando nós estudamos o Novo Testamento, as duas coisas se entrelaçam. E como Deus tem sido misericordioso, porque o que Ele está falando sábado é a mesma coisa que Ele está falando domingo. E o que Ele fala no domingo é a mesma coisa que Ele está falando no sábado. E hoje a gente vai ver isso de novo. Nós temos estudado então Mateus capítulo 13, as parábolas do reino. Então Mateus 13 é um capítulo também muito crucial. Os irmãos devem se lembrar que a gente gastou um tempinho no Sermão do Monte, né? Sermão do Monte deu reunião, né? Deu muito assunto, né? Mateus 13 nós já tivemos 4 reuniões a respeito de Mateus 13 e das parábolas. Irmãos, nós vamos precisar de mais umas 4, 5 se a gente quiser aprofundar nisso. Porque uma coisa é ouvir, a outra coisa é Deus falar conosco. E para que Deus fale conosco, nós precisamos perguntar. Então, uma coisa aqui que os irmãos já falaram, mas eu queria repetir. Jesus profere as parábolas, depois os discípulos chegam: Senhor, explica para a gente. E aí o Senhor, junto com os seus discípulos, Ele pega: para vocês eu explico, e Ele explicou as parábolas. Não todas, mas principalmente a parábola do semeador, a parábola do joio, e um pedacinho lá da parábola da rede. E isso é suficiente para o nosso entendimento. O meu encargo nessa manhã, irmãos, então, é que nós possamos pegar isso que temos ouvido e aplicarmos na nossa vida. Porque se nós ficarmos com a informação da palavra, é bom, mas não é suficiente. Nós precisamos estar com o Senhor no quarto, na casa, e falar: Senhor, me explica como é que é isso. Então, na verdade, irmãos, essas parábolas todas, essas 7 parábolas de Mateus 13, nós já fomos instruídos, né? Nós já vimos 4, mas nós conhecemos a 5ª, a 6ª e a 7ª, né? A gente sabe o significado delas. E eu tenho certeza que naquele dia, o que o Senhor vai pedir para nós não é: Sérgio, quem que era o semeador na parábola do semeador? Qual que é o significado do campo na parábola do joio? Não vai ser isso que Ele vai esperar de nós e que Ele vai perguntar para nós. Isso é um conhecimento interessante, irmãos. Mas ele não é o alvo. O alvo vai ser: Sérgio, você viveu o reino na terra? O que mudou na sua vida?
O que isso significou para você quando você leu Mateus capítulo 13? Então, irmãos, eu quero começar hoje. Certamente eu não vou terminar, mas algumas considerações sobre essas parábolas de Mateus 13. Porque eu fiquei perguntando, irmãos, Senhor, e daí? O que eu faço com isso? No que é que isso influencia a minha vida diante do Senhor? O Cambé, pode colocar, por favor? Eu vou projetar só os versículos, irmãos, porque para a gente não... Eu vou usar aqui perder tempo, tá? Não, volta para isso. Então, como eu falei, o meu encargo é gastar um tempo para que a gente possa aplicar. Então, o título da mensagem é O Reino dos Céus e as Suas Implicações. E a gente já tem então estudado e eu queria considerar com os irmãos o primeiro texto, que eu não vou falar dele hoje, mas é o ponto onde eu acho que a gente vai... ou que me despertou. Então pode passar, Cambé. Esse texto de Mateus 13, então, versos 16 e 17, que diz assim: Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram. Ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Mas eu fiquei perguntando para o Senhor, o que esses profetas quiseram ver e não viram, e desejaram ouvir e não ouviram, mas que os discípulos estavam vendo? Senhor, eu não estou vendo isso. E quando nós perguntamos para o Senhor, Ele fala conosco. Ele fala conosco. E o que Deus tem falado conosco nessas parábolas? Porque Jesus fala, bem-aventurados são só os seus olhos e bem-aventurados os seus ouvidos, porque vocês ouvem. Muita gente lá no passado desejou ver e desejou ouvir o que vocês estão vendo e ouvindo agora, e não ouviram. Será que isso é importante? Algo que foi desejado lá atrás, e que agora vocês estão vendo e ouvindo. O que é que eles estavam vendo e ouvindo? As parábolas? Sim. Mas o que significa isso? Então é nisso que eu queria entrar um pouquinho mais, né? Então, o que exatamente os profetas e justos desejaram ouvir e ver e não viram e nem ouviram? O que os discípulos estavam vendo? E eu queria só fazer uma definição, vamos dizer assim, bem simplista, não teológica, porque talvez alguns teólogos não vão concordar comigo, mas acho que a primeira coisa importante, irmãos, para nós é definirmos um pouco o que é reino dos céus. O Elcio, na vez que ele falou a semana passada, na anterior, ele falou um pouquinho dos mistérios do reino, né? Eu queria fazer uma definição, então, bastante simples do que é o reino dos céus, para a gente poder se localizar, tá? Definição prática, tá? Então, passa lá, Cambé. O reino dos céus, então, eu disse aí que ele se refere aos tratos de Deus com o seu povo. Então, é como que Deus trata conosco, né? Tratar aqui significa convivência, como Deus convive conosco, como Ele tem contato conosco, como Ele tem intimidade conosco, como que nós combinamos, como que nós agimos e reagimos ao Senhor. É os tratos de Deus para com o seu povo, no período de tempo compreendido entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus. Simples assim. Reino dos céus é esse período de tempo entre a primeira vinda do Senhor e a sua segunda vinda, onde Deus se relaciona conosco.
então nós estamos durante o reino dos céus. Ok? Se a gente quiser traduzir um pouco mais ainda, é falar: o reino dos céus é o viver da vida da igreja. Novidade nenhuma. Mas vamos, para ficar claro para nós, para que não haja dúvida, né? E eu queria começar então pela parábola do joio, que é a segunda parábola, né? Tentando ver quais as implicações dessa parábola na nossa vida. E por que não a primeira? A primeira a gente vai gastar muito tempo. Então a parábola do joio é mais, talvez mais simples. E a parábola do joio nós podemos trazê-la para o dia de hoje. Não que as outras também não, mas é assim, vamos começar pela parábola do joio, né? E hoje então, né, dia 7 de maio de 2023, praticamente 2000 anos após isso que nós estamos lendo em Mateus 13. Tá? 2000 anos se passaram e o Senhor ensinou essa parábola, e a primeira pergunta, irmãos, é: se você consegue se enxergar na parábola do joio? Ou você pensa que parábola do joio é lá para aquela época e não tem nada a ver com você? Onde você está na parábola do joio? Quem é você na parábola do joio? E eu não vou... A gente já estudou a parábola do joio, né? Então, entendo que os irmãos já sabem do que eu estou falando, né? Só tem duas possibilidades, irmãos, para você se encontrar na parábola do joio. Ou você é o filho do reino, ou você é o filho do maligno. Porque aquele que semeia é o filho do homem. Aquele que semeia o joio é o maligno. Então você nem é o Senhor e nem é o maligno. Sobra para você e para mim o quê? Ou você é filho do reino, ou você é filho do maligno. Quem você é? Onde você está hoje? Você é filho do maligno, ou você é filho do reino? E eu não quero fazer isso só com uma pergunta para ficar provocando os irmãos, mas é importante que nós estejamos muito claros de quem nós somos. Hoje, quem somos nós? Então, primeira aplicação dessa parábola do joio. Quem que é você? Você é filho de quem? Né? E eu penso que todos nós aqui, né, nós vamos dizer: Sérgio, eu sou filho do reino, com certeza. Né? Mas é importante que nós tenhamos essa convicção no nosso coração. E se você é filho do reino, desde quando você se tornou filho do reino? Você nasceu assim? Quando você nasceu dentro do reino? Sim ou não? Nós não nascemos filhos do reino. Nós nascemos filhos do homem. Ou filhos do maligno. Como é que nós nos tornamos filhos do reino? Só tem uma maneira, irmãos, para nos tornarmos filhos do reino. E essa única maneira de nos tornarmos filhos do reino é pelo novo nascimento. Não é por convencimento mental, não é por concordância, mas a única forma de sermos filhos do reino é pelo novo nascimento. Passa lá, Cambé. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Se eu sou filho do reino, é porque Deus quis. É a vontade de Deus. É o amor de Deus. É a misericórdia, é a graça de Deus na tua vida e na minha vida que nos fizeram sermos filhos do reino. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Há um poder
em ser filho do reino. Então, irmãos, embora muitas vezes nós cantemos e falemos que nós somos pecadores, que nós somos fracos, e isso tudo é verdade, mas se você é filho do reino, você tem um poder. Um poder em você mesmo? Não, um poder que veio do céu, porque você nasceu de novo. Você nasceu de onde? Você foi gerado de uma semente não corruptível, mas de uma semente incorruptível. Se você nasceu de novo, é porque você tem uma origem celestial. Se você nasceu de novo, você tem a vida de Deus no teu Espírito Santo, ou no teu espírito. E se você nasceu de novo, você pertence a uma outra criação. Aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é o significado de ser filho do reino. E por isso que a única maneira, irmãos, de nos tornarmos filhos do reino é pelo novo nascimento. Mais uma também. Em verdade vos digo, isso nós já vimos, né? Jesus falando com Nicodemos lá em João. E Nicodemos vai lá com Jesus e começa com aquela conversa de Nicodemos com Jesus. Mestre, sabemos que tu és, né? E ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. E Jesus já fala: Nicodemos, em verdade eu vos digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? Então, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se você entrou no reino, se você é filho do reino, você tem que ter nascido da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E eu não estou pregando o evangelho para vocês, irmãos. Eu só estou lembrando de onde nós saímos. Qual é a nossa origem? Se por um lado nós tivemos uma origem no mundo, nós temos uma outra origem. E nós temos uma outra filiação. Nós não somos filhos do diabo. Nós somos filhos de Deus. A vida de Deus corre dentro de nós. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E o poder de Deus está dentro de nós. Essa é a realidade do reino. Essa é a realidade da vida da igreja. Quem é você? Quem sou eu hoje? Filho do reino ou filho do maligno? Todos os filhos de Deus, todos nós que nascemos de Deus, nós nascemos na primeira parábola, irmãos. Na parábola do semeador. Se somos filhos do reino na parábola do joio, é porque nós passamos pela parábola do semeador. E quando nós nascemos, após sermos nascidos, porque Jesus vem, o semeador sai a semear e a semente é lançada, cai no nosso coração, e aquele coração que aceita, que acolhe a palavra, que deixa que essa palavra germine, produz a 100, a 60 e a 30. E se torna o quê? Se torna uma semente. Que Deus pega essa semente e semeia agora no seu campo. Se você é filho do reino, você foi semeado no campo. Então, estes que são filhos do reino são semeados no mundo, que é o campo. O significado do campo é o mundo. Foram semeados no mundo para quê? Para produzir fruto. Porque a parábola do joio, ela começa com a semeadura e termina com a colheita, né? Então cada um de nós, fomos semeados no mundo para produzirmos fruto.
os quais os frutos, e nós, no tempo da colheita, serão recolhidos para o celeiro do rei. Então, irmãos, parábola do joio, ela ainda está em curso. Ela começou há 2000 anos atrás e ela continua. Semente após semente, a boa semente, os filhos do reino têm sido semeados no mundo. Ano após ano, geração após geração, e vem crescendo e produzindo frutos. Vem crescendo e produzindo frutos. Por que que você e eu nos tornamos filhos do reino? Porque muito tempo atrás vários outros foram gerados e deram frutos. E nós fomos esses muitos frutos. E se hoje nós estamos aqui, irmãos, é porque nós fomos semeados no mundo para que cresçamos. Então, a gente tem que enxergar, irmãos, que a nossa vida e esse tempo que nós temos aqui vivido nessa terra, nós somos sementes do reino, semeados neste mundo para produzir fruto, porque Deus quer colher bons frutos. Então a segunda aplicação, passa lá, Cambé, por favor. A segunda aplicação da parábola do joio é crescer, amadurecer e frutificar. Por que estamos no mundo? Por que nós estamos vivendo onde vivemos? Por que acontece conosco o que acontece? Por que enfrentamos as dificuldades que enfrentamos? Por que estamos aqui, irmãos? Deus nos colocou no mundo para que nós pudéssemos crescer. Se nós não estivéssemos onde estamos, nós não cresceríamos. Irmãos, esse tempo que a gente tem aqui é porque essa é a oportunidade, ou essa é a maneira de Deus nos colocar nas situações para que cresçamos. Crescer e amadurecer. E finalmente produzir frutos no final. Nós temos crescido. E aqui cabem dois aspectos. Um aspecto é coletivo. Temos crescido como igreja. Outro aspecto é individual. Temos crescido individualmente. Porque, irmãos, se fosse para que nós não nos... Se fosse para não sermos transformados, o que a gente está fazendo aqui nessa terra? Marcando o tempo? Vendo as coisas passarem? Tornando-nos mais envelhecidos? Esperando a morte chegar? Irmãos, então, nós precisamos aproveitar. Aproveitar esse tempo para que nós possamos crescer e amadurecer. Então, essa segunda aplicação é: aproveitemos esse tempo, irmãos, que se chama hoje, para amadurecer e produzir fruto. E aí, vamos lá para Hebreus 6. E aí é que eu fico falando. O que a gente viu, irmãos, quem tem seguido os estudos de sábado? Lição 14, lição 15. Alguém lembra o que a gente falou? Lição 14 e 15 de Números? Fala aí. Não estou ouvindo, Dineia. Dois sábados. Sem ser ontem, os últimos 2 sábados. Vamos lá para Hebreus 6, que aqui está a resposta. Hebreus capítulo 6.
a partir do verso 4. Eu vou ler aqui, do 4 até o 8. Eu não vou entrar em detalhe aqui não, porque depois os irmãos leem, tá? Em casa. Hebreus 6, do verso 4 até o 8, diz: É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. A ênfase minha aqui é no versículo 7, tá? Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Nas duas últimas, na lição 14 e 15, a gente viu a terra. Aquela terra que recebe a bênção de Deus, mas que produz o quê? Ela pode produzir espinhos e abrolhos, ou ela pode produzir fruto útil para Deus. O Senhor nos semeou no mundo. Dá para ver, irmãos, a ligação? Aqui em Hebreus, o Senhor é falado de produzir fruto. Lá em Números, é falado também de nós produzirmos fruto. Aqui em Mateus, também as figuras são parecidas. E os irmãos devem lembrar também de Isaías capítulo 5, que a gente viu também na lição 14, se não me engano, do cântico da vinha. Os irmãos lembram do cântico da vinha? Que o Senhor falou: olha, eu escolhi um campo fertilíssimo, selecionei as melhores variedades de uva e plantei uma vinha e esperei que ela desse bons frutos, mas ela deu uva brava. E eu vou parar por aqui, porque senão a gente... Então, irmãos, voltando, parábola do joio. O Senhor plantou a cada um de nós no mundo, e Ele espera colher frutos bons, úteis para aquele que plantou. Ok? Então, essa segunda aplicação para a nossa vida é: irmãos, precisamos crescer. Crescer como filhos individualmente, e precisamos crescer como igreja, coletivamente. Crescer e amadurecer e produzir frutos, porque haverá um dia em que vai chegar o tempo da colheita. Lá naquele dia, talvez, pode ser tarde para crescermos. O dia de crescer é hoje, é agora. Então, uma terceira e última aplicação para a parábola do joio. Temos um inimigo. Não durma. Porque fala que enquanto os trabalhadores dormiram, o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo, né? Então, precisamos vigiar e orar, irmãos. Nós temos um inimigo das nossas almas, né? E a gente tem que estar sempre pronto, não dormirmos, não sermos enganados pelas artimanhas, pelos enganos, pelos falsos brilhos que o mundo nos oferece, a ponto de desviar-nos da nossa vocação celestial e desviar-nos daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Nós temos um inimigo sagaz e que está sempre ao nosso redor, rugindo como um leão, querendo nos devorar. Então, durante esse tempo, irmãos, que somos filhos do reino, semeados neste mundo, precisamos crescer e amadurecer. Então, como no tempo da restauração, com
com uma mão segurando a pá para construir o muro, com a outra a espada. Esse é o ambiente que nós vivemos hoje. Isso é o reino dos céus. E isso é a parábola do joio. Então que nós possamos ter essa aplicação na nossa vida. E aí, eu vou só começar a falar da primeira parábola então, que é a parábola do semeador, porque não vai dar tempo de eu terminar. E se Deus quiser, a gente pode continuar isso no próximo domingo. A parábola do semeador, irmãos, eu já quero fazer o contrário. Em vez de trazê-los para hoje, eu quero devolver vocês lá para 2000 anos atrás, então. Tá? Porque a parábola do semeador, não sei se os irmãos perceberam, das 7 parábolas, é a única que não começa o reino dos céus é semelhante a. Ela já começa assim, o semeador saiu a semear. E ao semear, alguma semente caiu aqui, outra ali, outra ali, outra ali. Né? A parábola do semeador, então, como eu disse, é onde cada um de nós nasceu. Se hoje nós somos filhos do reino, é porque um dia a palavra foi ouvida pelos nossos ouvidos, compreendida na nossa mente, mas acolhida no nosso coração. E ao passar pelo nosso ouvido, pela nossa mente, caindo no nosso coração, ela tem o poder de gerar vida em nós. Se você é filho do reino, é porque a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ao ser recebida no seu coração, ela gerou vida. Você se tornou nova criatura. E você foi transferido do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E isso, irmãos, é papel da palavra de Deus. Como o Alexandre falou, essa palavra, irmãos, ela não é somente a palavra escrita na Bíblia, ou a palavra ouvida em mensagens, mas é a palavra de Deus falada pelo próprio Espírito Santo em nós. E por isso nós precisamos ter ouvidos que ouvem, olhos para ver. E se nós não gastamos tempo com a palavra, ela não gera isso em nós. Ela pode trazer um novo conhecimento. Ela pode trazer uma informação, mas não vai passar disso. Só que esse círculo vicioso ou círculo virtuoso, não é vicioso, ele acontece a primeira vez quando somos gerados, mas ele precisa ser repetido e repetido e repetido, porque é assim que nós crescemos, porque o crescimento também vem da palavra de Deus. Não só ouvida, mas de novo ouvida pelos nossos ouvidos, entendida na nossa mente, mas acolhida no nosso coração. Quanto mais nós fazemos isso, mais vida é gerada em nós e mais crescimento nós temos. O semeador saiu a semear. Desde quando o semeador saiu a semear? Então o reino dos céus, irmãos, não é só esse momento que Jesus está falando ali em Mateus 13 com os seus discípulos. Mas vamos pensar um pouquinho. Vai lá, Cambé, vamos para... Desde o começo, irmãos, de Mateus, a gente vê
João Batista, que foi enviado pelo Senhor como seu precursor. Qual que era a mensagem de João Batista? Então esse versículo é de Mateus 3, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, o que ele dizia? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aquele que vem, e aí depois lá no verso, mais para frente o 2 e o 11, aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O João Batista falando, olha, eu estou batizando vocês com água, mas vai vir outro aí que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E aí depois vem Jesus, logo depois, na sequência, né? Mais um aí, cara. Aí vem Jesus. Da mesma maneira que João Batista começou a pregar, Jesus vem e fala, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. O semeador saiu a semear. O que o Senhor está fazendo aqui, irmãos? Ele está semeando a palavra. O semeador veio e saiu a semear. Sem isso, nenhum de nós teria sido gerado. Andando mais um pouquinho, Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Qual que é o foco de Jesus? Nós conhecemos, nós aqui, né, conhecemos o Sermão do Monte como a promulgação ou a declaração da constituição do reino dos céus. O assunto do Sermão do Monte é reino dos céus. E a gente viu então, vamos passar lá. Lá no Sermão do Monte, Jesus fala do caráter do povo do reino. E aí tem um versículo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mais um, ou da justiça. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Passa lá. Ele fala da oração. Qual é a oração do reino? Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Fala de prioridades desse povo que está no reino. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E fala também de obediência e de realidade, né? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Mais para frente, Cambé. Mateus 13, nós temos, volta, todas essas 7 parábolas que a gente está considerando, e depois mais um, Mateus 24 e 25, que a gente não viu ainda, mas esse texto é conhecido na Bíblia você vai ver lá, sermão profético. De novo, é o reino dos céus, né? O Senhor vai falar aí então, então o reino dos céus, deixa eu ver, será semelhante a 10 virgens que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. E mais para frente também ele fala, pois será como um homem que ausentando-se do país chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Está falando de responsabilidade, está falando de colheita, aqui é o momento da colheita. Então, irmãos, eu vou parar bem no meio aqui, porque o reino dos céus, ele tem muito mais coisas para nós vermos. E eu queria ter um pouco mais de tempo para a gente poder fazermos aplicações também na nossa vida a respeito então da primeira parábola do semeador, e que a gente vai estar dando continuidade então na próxima semana, que senão eu vou segurar vocês até meio-dia aqui, e isso não é bom.
Pai, nós te bendizemos e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. E a nossa oração é que o Senhor possa colocar em nós um coração que deseja ouvir de ti, Senhor. E que os nossos olhos sejam abertos. E os nossos ouvidos também sejam abertos. Para podermos compreender, Senhor, os teus mistérios. E principalmente que possamos crescer e amadurecer como filhos do reino. De forma que o Senhor seja glorificado na nossa vida. E através de cada um de nós, Senhor. Para que o teu coração possa ser alegrado através dos frutos que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Senhor. Faça isso conosco e que nos dá, Senhor, um coração que ame a Ti. Ame a Ti acima de todas as coisas e que não tenha nenhum outro bem além de Ti, Senhor. Em Teu nome nós pedimos e agradecemos, Senhor. Amém.